A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Você que se encontra enfermo, doente, você que se encontra caído, prostrado, você que se afastou de Deus, você que saiu do aprisco do Senhor. Eu te peço que você fique até o final, porque Deus tem uma palavra para a sua vida que vai mudar a sua forma de viver e de pensar, vai mudar o teu problema se você crê na palavra de Deus que será pregada nesse exato momento para a sua vida, com o objetivo e intuito de te curar, te libertar e te salvar, porque esta é a missão de Deus na face da terra, na vida do ser humano pecador. É curar o ser humano, é libertar ele de todo mal, toda peste, tudo aquilo que o atrasa e salvar a alma dele, levar ele para o céu. Meus irmãos, sem demoras, vamos estar lendo 1 Reis, capítulo 22, versículo 41 ao 54. Um texto muito grande, mas rico em sabedoria e ensinamentos da parte de Deus para todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E Asa andou em todos os caminhos de seu pai. Não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Josafá e ao poder que mostrou, e como guerreou porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos prostitutos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom. Um vice-rei governava. E Josafá constituiu navios de Tarsis para irem ao Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vamos, meus servos, com teus servos nos navios. Josafá, porém, não quis. Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jeroão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano de 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Meus irmãos,
No nome de Jesus Cristo, eu falo para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todos os problemas. A palavra de Deus, ela tem poder para curar todas as enfermidades. A palavra de Deus, ela tem problema para dar sabedoria e ajudar todos os seres humanos com qualquer tipo de problema e dificuldade. Porque a palavra de Deus, chamado Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Então, olha que texto poderoso que nós vamos estar explorando e trazendo alguns ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas serem mudadas, libertas e salvas. Meus irmãos, a Bíblia começa a falar sobre Josafá. Ele era filho de Asa, o seu pai. E ele começou a reinar sobre Judá, naquele tempo, naquela época, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Ou seja, antes dele começar a reinar em Judá, tinha o rei Acabe, que Deus tinha posto ele para reinar e guiar o povo de Deus. Só que Acabe foi, diz a Bíblia, o pior rei de todos. E ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele fez o povo de Deus, ele desviou o povo de Deus da direção de Deus. Então ele morre. E logo após vem Josafá, filho de Asa. E ele começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Porque Acabe era rei de Israel. Então quando Acabe morre, Josafá, ele passa a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe. Só que Josafá era de idade de 35 anos quando começou a reinar. No meu ver, um homem jovem, um homem novo, 35 anos, uma idade boa, que eu creio que ainda ele teria muitas experiências, ele passaria, ele aprenderia muitas coisas, porque 35 anos de idade é uma idade muito nova. Então, com 35 anos, ele começou a reinar sobre Judá. E sobre 25 anos em Jerusalém. Então, olha quanto tempo ele reinou sobre Judá. Louvado seja Deus. Meus irmãos, às vezes nós questionamos sobre os propósitos de Deus quando Deus chama o ser humano. Você fala às vezes que você é novo. Você pensa que você ainda não está no tempo de servir a Deus. Você questiona que servir a Deus, ser crente, ir para a igreja, viver para Deus, é só depois de uma certa idade, é só depois que você estiver velho. Só que a Bíblia está nos falando que Josafá, ele foi rei, ele começou a reinar um povo muito grande com 35 anos. Ele não tinha 60 anos, ele não tinha 50, ele não tinha 70 anos, ele não era um homem velho. Ele não era um homem que tinha experiência como uma pessoa de idade tem. Ou seja, mesmo ele sendo novo, Deus quis botar ele lá. Sabe por quê? Porque quando Deus ele escolhe um ser humano, quando Deus ele tem chamado na vida de um ser humano, não importa se ele é novo, se ele é velho, não importa se ele não pode, se ela não pode, se ele não tem condição, se ela não tem condição. Se foi Deus que chamou, se foi Deus que escolheu para reinar, para profetizar, para pregar a palavra, para ensinar, para viver o caminho da santidade, não importa qual a idade. Meus irmãos, na Bíblia há diversos homens poderosos que foram usados por Deus nessa terra, que foram chamados por Deus quando ainda era criança, quando era jovem. Jeremias falou: Senhor, eu ainda sou criança. E Deus ele falou para Jeremias: não digas que tu és uma criança,
porque tudo que eu colocar na sua boca, você vai falar. Então quem capacita é Deus. Não corra do chamado, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter Jesus na sua vida. O momento é agora, mas irmão, está cedo, eu sou novo. Quanto mais tempo, quanto mais cedo você ter Deus na sua vida é melhor. Quanto mais cedo você aceitar a Jesus é melhor. Para que a sua vida seja mudada, para que você seja usado por Deus, mesmo você sendo novo, porque a capacitação, ela vem de Deus. O preparo, ele vem de Deus. A orientação, a sabedoria, as coisas que você vai fazer, a direção, ela vem de Deus. Não importa se você é novo ou se você ainda se sente insuficiente, incapaz de executar o chamado de Deus. Então ele, com 35 anos, ele começou a reinar em Judá. E ele reinou 25 anos. E a Bíblia fala, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Círio. E Asa andou em todos os caminhos de seu pai. Não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Então Asa, a Bíblia fala no versículo 41, que era o pai de Josafá. Então o pai, ele também fez o que era bom. Ele também obedeceu o decreto de Deus de reinar sobre Judá. E o filho dele seguiu o exemplo dele. Porque a melhor coisa que tem é um filho obedecer e entender a direção do pai. Eu não só falo o pai carnal, o pai segundo a carne, mas eu falo o pai dos pais, eu falo a Deus. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é obedecer a Deus. A melhor coisa que um crente, que um servo de Deus, quem aceitou a Jesus pode fazer é obedecer a Deus. Porque o pai, ele sempre tem a melhor direção. O pai, ele sempre tem as palavras certas. O pai, ele sempre tem o refúgio. O pai, ele sempre tem a segurança, ele sempre tem o amor, o carinho e a proteção certa para dar para o filho. Então, o filho seguiu o exemplo do pai e reinou sobre 25 anos, mesmo ele sendo novo. Sabe o que Deus está falando? Que para você prosperar, para a sua vida mudar, para você continuar ou você voltar a crescer da forma que você estava crescendo, é necessário você obedecer a Deus. É necessário você entender que o seu pai também, segundo a carne, o teu pai que te criou, que te fez, se ele é um bom pai, se ele te corrige, se ele briga com você, se ele te chama a atenção, né, na intenção de te ver bem, melhor, você deve também ouvir o seu pai segundo a carne. Porque é assim que nós vamos vencer, é seguindo o exemplo de pessoas boas, é ouvindo conselhos de pessoas boas, é obedecendo direções de pessoas boas, que já tiveram experiência e passaram por coisas que nós ainda não passamos. Então, Asa, que era pai de Josafá, ele também andou em todos os caminhos do pai dele. E Josafá, que era filho de Asa, seguiu o mesmo exemplo. Então, siga o exemplo das pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, que já conseguiram, que conseguem vencer os problemas. Siga o exemplo, reflita a sua vida, pega como exemplo as pessoas que já venceram na vida. Olhe para as dificuldades que as pessoas que venceram já passaram e toma como exemplo para a sua vida.
E creia que assim você também irá conseguir. Siga o mesmo exemplo, tenha a mesma fé, tenha o mesmo pensamento positivo de que você vai conseguir. Porque Deus, ele colocou pessoas no mundo não só para nos ajudar, mas também para servir de exemplo de como nós devemos ser e de como nós não devemos ser. Assim como Acabe não andou nos caminhos do pai dele, então ele também foi um rei ruim, porque não andou conforme a vontade do pai dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala no versículo 44, todavia os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá teve paz com o rei de Israel, porque ele era rei de Judá, e o rei de Israel era outro. Então, meus irmãos, eles tinham, o povo de Deus, o rei de Judá, eles tinham um lugar para oferecer sacrifícios, para oferecer incensos a Deus, em prol de louvor, de adoração, da expiação do pecado, para Deus operar curas, para Deus efetuar milagres, dar vitórias nas pelejas. Então, naquela época, a Bíblia fala que não foram tirados os altos, porque o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que a Bíblia fala no Salmo 121, elevo os meus olhos para os altos. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o alto, quando a Bíblia fala de alto, significa algo maior, algo mais forte, porque está acima, está sobre, fala de autoridade, fala de maioria, no sentido de maior, de grandeza. Então, o céu é o lugar que o ser humano deve pensar, porque o céu é o lugar mais alto. A palavra de Deus, que foi por ela que foi feito todas as coisas que existem, e ela permanece no alto, no céu, é nela que nós devemos pensar quando estamos nas dificuldades. É nas coisas do alto que nós devemos pensar quando estamos enfermos e doentes. Quando eu falo as coisas do alto, eu estou me referindo ao céu, às coisas espirituais. Eu estou me referindo à oração, ao pensamento pela palavra de Deus, à obediência pela palavra de Deus, que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus, porque Deus está no alto, acima das mais altas nuvens, reinando e triunfando para toda a eternidade. Então, você tem que olhar para o alto no momento da sua dificuldade. Você tem que olhar para Deus no momento da sua dificuldade. Você tem que sacrificar a sua vida a Deus no momento da dificuldade. É para o céu que você deve viver, é para o céu que você deve olhar, é para o céu que você deve respirar, é para o céu que a sua vida deve e vai ser mudada a partir de hoje. É do alto que vem o teu refúgio, porque Deus está lá, nos altos. Então era nos altos que o povo sacrificava e queimava incenso. E Josafá, ele teve paz com o rei de Israel, porque ele era um homem temente a Deus. Ele obedecia, ele acreditava, ele vivia o propósito de Deus, a chamada de Deus, mesmo sendo novo, mas ele executava com direção o propósito de Deus. Meus irmãos, obedecer a Deus, acreditar em Deus, viver para Deus, é entender que mesmo que você
que se sinta insuficiente, incapaz, mesmo que você não tenha nada e nem ninguém, é você entender que se Deus está contigo, Ele vai te fazer reinar sobre tudo e sobre todos. Ele vai te fazer você triunfar sobre qualquer dificuldade. Mas, irmão, eu não tenho ninguém. Eu não tenho nada na minha vida. Eu sou novo e eu já não tenho nada. Eu não tenho ninguém. Mas você tem a oportunidade de ter a Deus, de ter a Jesus, de aceitar a Deus na sua vida e mudar a sua situação. E começar a reinar sobre as dificuldades. Assim como Josafá teve paz com o rei de Israel. E a Bíblia faz questão de falar no versículo 46, quanto aos restos dos atos de Josafá e ao poder que mostrou, porque ele era homem de Deus. Através da vida dele, Deus ele operava muitas coisas. E como ele guerreou, a Bíblia fala, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Porque ele foi um dos reis de Judá. Então está escrito os feitos que Deus fez no povo de Deus através da vida dele. Meus irmãos, quando você é homem de Deus, quando você é mulher de Deus, Deus ele faz coisas tremendas através da sua vida, que ficam marcados, que ficam guardados no corações e nas vidas de pessoas para o resto da vida delas. Quando você decide viver para Deus, ser obediente a Deus, pessoas te veem como um espelho, pessoas te veem como um reflexo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E elas passam a acreditar mais em você, nas coisas que você fala, pelos feitos que Deus fez e faz e fará na sua vida. Então o que ele fez, como ele guerreou como rei de Judá, ficou escrito. Como ele também expulsou daquela terra todos os restantes dos prostitutos que ficaram no dia dos seus pais, Asa. Então ele expulsou tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era mal, que quando o pai dele estava reinando, ainda vivia. Só que naquele tempo que o pai dele estava, a Bíblia fala que naquele tempo não havia rei em Edom, e um vice-rei governava, e Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Meus irmãos, ele como homem de Deus, ele foi fazer o que era certo. Só que tem coisas que acontecem no meio do caminho, tem coisas que você tenta fazer como ele tentou fazer e não deu certo, que talvez agora você possa não entender. Mas Deus está te mostrando que nem tudo que dá errado na sua vida, ou mais, nem tudo que está dando errado na sua vida é para o seu mal. Não é porque pessoas estão se afastando da sua vida ou que vai se afastar que é para o seu mal. Não é porque você tem que ser diferente das outras pessoas que é para o seu mal. Não é porque você está enfermo que é para o seu mal. Não é porque você está triste e chorando que é para o seu mal. Nem todos os problemas são para a queda, porque ele foi em busca de ouro, de riqueza, para suprir a necessidade do povo de Judá. Só que o navio que ele foi quebrou, e eu creio que era de Deus quebrar, porque quem sabe poderia acontecer algo quando ele estivesse naufragando, navegando com aquele navio. Então até mesmo na vida daquele homem que era de Deus, algo deu errado. E talvez você possa falar, meu irmão, eu estou tentando, eu estou fazendo de tudo e as coisas não dão certo. As coisas não estão acontecendo. Você já parou para pensar que talvez Deus ele não queira que aconteça? Deus não queira permitir que você consiga o que você está tentando? Porque tem coisas que nós queremos que traz as nossas próprias quedas. Tem pensamentos que nós queremos executar que traz derrotas para a nossa vida. Nós mesmos nos destruímos muitas das vezes. Só que Deus tem coisa que Ele não permite. Tem sonho que Deus não realiza.
tem coisas que Deus ele não dá, porque ele sabe que pode ocasionar até mesmo a morte do servo, da serva dele. Então entenda que o que não está dando certo na sua vida agora é porque Deus ele está te mostrando que pode ter livramento, pode ter cura, pode ter algo que ele quer manifestar na sua vida. Então a Bíblia fala, então Acasias, que era filho de Acabe, que era rei de Israel, Acasias governava Israel e Josafá governava Judá. E Acasias, filho de Acabe, que era um rei mau, a Bíblia fala, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Por quê? Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho do pai dele, como também no caminho da mãe dele, e no caminho de Jeroboão, e filho de Nabate, que fez o povo de Deus pecar. Meus irmãos, quem faz ou quem decide viver pelo errado não tem êxito na vida, não consegue as coisas na vida. Pode até pensar que está conseguindo. Quem faz o mal pode até pensar que está conseguindo, que vai conseguir, mas não dura muito, porque Deus ele mata, Deus ele quebra, Deus destrói a maldade e a iniquidade. Então, o homem de Deus Josafá, ele reinou sobre 25 anos, porque ele fez o que era certo. Mas a Bíblia fala que Acasias, que fez o que era errado, seguiu o exemplo errado do pai dele, ficou só 2 anos. Meus irmãos, não fica preocupado com quem está fazendo mal da sua vida. Não fica preocupado com quem está falando mal de você. Não fica preocupado quem está tramando coisa errada contra a sua vida. Sabe por quê? Porque através dessa palavra Deus está mostrando que o mal ele não pode reinar por muito tempo. O mal ele não pode triunfar por muito tempo. A enfermidade pode vir, as perseguições podem vir, você pode ser provado, você pode estar passando na moenda, pensando que nada vai melhorar. Mas Deus está falando contigo e te mostrando que o mal não prospera muito tempo. O mal não reina muito tempo. Então, esse jovem, ele seguiu o exemplo errado do pai dele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, há diversas pessoas, há diversas mentes e caráter. E nós temos que saber muito com quem nós estamos andando. Nós temos que saber muito com quem nós estamos nos relacionando e nos envolvendo. Porque alguns podem construir, podem edificar a nossa vida, e outros podem destruir e matar a nossa vida. Então você pode analisar pela essa palavra a diferença de um homem que obedece a Deus e de um homem que não obedece a Deus. E você tem a escolha de obedecer um homem que obedece a Deus ou obedecer um homem que não obedece a Deus. Viver como uma pessoa que é de Deus ou viver como uma pessoa que não é de Deus. A escolha é do ser humano. Por isso que Deus fala e Deus alerta, porque Deus ele quer ver o teu bem. Então entenda que essa palavra, ela vai transformar a sua vida se você guardar ela no seu coração, no nome de Jesus.